De Lisa Bevere. Capítulo 12. Quando o corpo fala. Ombros tensos, dentes cerrados e olhos fascantes, cabeça erguida e ligeiramente inclinada para o lado, em sinal de arrogante desinteresse. A mulher caminha com rapidez e firmeza no meio da multidão. Consciente daqueles que estão ao seu redor apenas quando eles tomam conhecimento de sua presença, está preparada para empurrar ou repreender quem se colocar em seu caminho. De certa forma, ela procura conflito, pois ele lhe dá propósito e a oportunidade de extravasar parte da tensão acumulada que ela sente expandir-se em seu íntimo. Quanto mais tempo levar para liberar essa tensão, mais irritada a mulher ficará e mais exasperação causará a outras pessoas. Ela se aborrece no meio da multidão, no trabalho, na igreja, no carro, no supermercado e em casa. Não tem onde se refugiar da raiva. No momento, ela não sabe ao certo se deseja encontrar refúgio. A raiva lhe confere poder e força, fazendo-a sentir-se invulnerável. Ninguém sabe quando ou onde ela vai explodir novamente. Ela gosta de gerar essa incerteza e de deixar um rastro de caos por onde passa. Quando tudo está fora de controle, é ela quem está no controle. Somente ela sabe o que realmente está acontecendo. Ela guarda um segredo. Ainda que todos mudassem, ainda que tudo estivesse perfeito e ainda que tudo desse certo para ela, a raiva não passaria. Uma coisa é sentir ira e aborrecimento momentâneos. Outra bem diferente é viver em estado perpétuo de cólera, próximo do ponto de fervura. A qualquer instante, essa mulher pode aumentar a chama e deixar a raiva entrar em plena ebulição novamente. Funcionários conhecidos e entes queridos aprenderam a evitar a todo custo que isso aconteça e procuram ansiosamente agradá-la. Os mais sábios descobrem que isso, contudo, é impossível e se afastam. Ela não se importa. Não se permite ter essa preocupação, é jovem e forte, e encontrará outros relacionamentos. A outra mulher. Seus ombros estão sempre encurvados para a frente, como se estivesse se escondendo debaixo de um xale que a envolve apertadamente. Seu olhar assustado se move depressa, reagindo a medos invisíveis e, depois, ela assume a mesma expressão distante, cheia de decepção. Seu pescoço também é encurvado para a frente, sob o peso da cabeça que se inclina com vergonha. Ao contrário da outra mulher, ela tem grande consciência das pessoas ao seu redor. Imagina que olham para ela com desprezo e falam dela em sussurros de desdém. Por isso, ela se encolhe na presença dos outros. Não é uma ameaça para elas, pelo menos não da mesma forma que é para si mesma. Ela caminha hesitante por seu mundo de desconfiança e medo, sentindo-se usada e maltratada. São os outros que controlam a sua vida. Nada é justo, ela é a vítima. É cheia de raiva, mas a esconde dentro de si. Por onde ela passa, a rejeição a segue como uma sombra. Outros tentaram estender a mão e tirá-la de seu mundo escuro, mas, uma vez que eles ficavam aquém da perfeição, ela desprezou suas tentativas e permaneceu na familiaridade de sua prisão solitária. Fui magoada repetidas vezes e não vou deixar que isso volte a acontecer. Resmunga ela com determinação, enquanto vai se arrastando pela vida, como um ímã que atrai exatamente as ofensas que ela teme. Atitudes do coração. Embora pareça improvável, a mulher forte e cheia de raiva e a mulher fraca e abatida se encontram em situações bem parecidas. É bem provável que ambas se sintam sozinhas, mesmo que sejam casadas, pois lhes faltam os ingredientes básicos para a verdadeira intimidade. Os anos se passam, e talvez elas cruzem uma com a outra na rua e vejam refletidas uma na outra as linhas na testa franzida com rugas prematuras, os punhos semicerrados e as costas encurvadas sob um peso invisível. Talvez você pergunte, essas não são decorrências normais do envelhecimento? Sim e não. Ninguém escapa da passagem do tempo e da força da gravidade. No entanto, nossas reações ao que acontece ao longo dos anos determinam a prontidão de nosso sorriso, a luz de nossos olhos e a suavidade de nossas expressões. As atitudes de nosso coração se gravam mais firmemente no semblante do que a ilusão dos cosméticos. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15:13. A alegria sempre dura mais que a beleza. A beleza é passageira, mas o semblante bondoso e suave permanece. É possível ter um rosto alegre em qualquer idade. O brilho da alegria atenua os efeitos da passagem dos anos. Seu rosto pode ser marcado por sorrisos que se abriram repetidas vezes ou pela testa que se franziu com tanta frequência. Você pode escolher a expressão inconsciente de seu rosto em repouso, aquela a qual ele volta quando ninguém está olhando. Essa expressão reflete o tema de seus diálogos interiores ou das meditações de seu coração. O inverso também é verdadeiro. Como o vento do norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado.
Provérbios 25 e 23. Palavras feias que brotam de um coração amargurado produzem um semblante carrancudo tão certamente quanto quem semeia vento colhe tempestade. Lembre-se de que Jesus nos disse que não é o que entra na pessoa, mas o que sai dela que a contamina. Quando permitimos que a amargura jorre de nossa boca, é inevitável que ela apareça em nosso rosto. Se cometermos a tolice de nos vestir de fúria, ou de nos cobrir com um manto de questões passadas não resolvidas, cedo ou tarde, sem falta, essa escolha esgotará nossa vida. Destruiremos relacionamentos ao nosso redor, então nos voltaremos contra nós mesmas em ira autodestrutiva. É o que acontece quando o alvo de nossa ira são os outros ou nós mesmas. A ira pecaminosa ou a raiva nos faz empurrar para longe aqueles de quem precisamos e a quem desejamos ter por perto. Todos nós precisamos de relacionamentos que nos proporcionem apoio e permitam que nos desenvolvamos e cresçamos ao longo da vida. A raiva habitual semeia suspeita e medo onde deveria haver confiança, violência onde deveria haver segurança, e hostilidade onde deveria haver intimidade. A natureza feminina. A mulher foi projetada com cuidado e ternura. Não fomos formadas com ângulos pronunciados, mas com curvas suaves. Fomos criadas com grande capacidade para ternura e compaixão. Sentimos o amor e a dor no profundo de nosso ser. Temos empatia e nos sensibilizamos diante da dor, das lutas e da perda de desconhecidos. Quando não nos é permitido expressar essas emoções de forma válida, corremos o risco de explodir ou de implodir. Quando agimos de modo contrário ao nosso design ou ao propósito da criação. Na verdade, lutamos fisicamente contra nosso corpo. Deus deseja que sejamos saudáveis e apaixonadas, amorosas e compassivas. Quando não somos, violamos o papel vivificador, fortalecedor e sustentador de nossa vida. Este papel não cabe apenas às mães de família. Mary, uma amiga minha, sempre transmite apoio e vitalidade em suas interações com outras pessoas. Ela diz a verdade com amor, o que significa que ela se expressa de uma forma que lhe permite ser ouvida. Ela é mansa e gentil, mas forte. É uma dedicada serva do Senhor que vive para servir a outros. É solteira, mas pratica diariamente os princípios que caracterizam uma mulher piedosa. Quando nos faltam esses princípios, a carência fica evidente em nossos relacionamentos. Aqui estão 2 dos tapas na cara de que menos gosto nas Escrituras. Eu os ouvia com frequência quando era recém-casada. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 25 e 24. E a versão ainda menos agradável da mesma ideia. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21 e 19. Viver em um canto sob o telhado significava estar exposto às intempéries. O telhado oferece abrigo da chuva, da neve, do vento ou do sol escaldante. Salomão estava dizendo que era melhor viver nessas condições do que compartilhar o conforto e o abrigo de uma casa com uma esposa briguenta. Há mais perigo e dano debaixo desse telhado do que em cima dele. Eu costumava dizer a John que naquela época o telhado era, na verdade, um terraço, usado como alternativa para a varanda, mas não era fácil desconsiderar a outra passagem sobre o deserto. Melhor viver no deserto com serpentes e escorpiões, sem falar na falta de vegetação e umidade, bem como na exposição às fortes intempéries, do que com uma esposa irada, rabugenta e que vive discutindo. Os conflitos se tornam desgastantes não apenas para os outros, mas para nós mesmas. Saúde do coração. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios 17 e 22. A Bíblia nos dá um entendimento impressionante sobre a fonte de nossa saúde. A medula, ou o centro dos ossos, tem umidade. É ali que o sistema imunológico e as células sanguíneas são fortalecidos. Nossa vida está no sangue, e o sangue é fortalecido na medula óssea. Quando os ossos secam, a fonte de nossa vida é comprometida. Essa ideia é reiterada em Provérbios 14, 29 e 30. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A Bíblia contrasta a paciência com a precipitação e a paz com a inveja. A paciência dá entendimento, enquanto a precipitação evidencia toda a insensatez da pessoa. O coração em paz dá vigor ao corpo, enquanto a inveja e a maldade apodrecem até os ossos. Não é impressionante que algumas formas de câncer possam ser tratadas com um transplante de medula? A saúde de nossa medula é fundamental. Não há nada, porém, mais escondido.
A medula fica envolta em tecido ósseo duro, cercado de músculos, órgãos e quilômetros de vasos sanguíneos. Se há um problema na medula, muitas vezes só é possível detectá-lo com testes sofisticados. Os ossos dão sustentação ao nosso corpo, são a estrutura de apoio sem a qual não temos como ficar de pé. A Bíblia confirma que há uma relação efetiva e permanente entre coração e saúde. Não estou dizendo que todos os enfermos têm um problema subjacente de coração. Por certo, muitos ficam doentes ou morrem ainda jovens na inocência da infância. Vivemos em um mundo caído, permeado pela maldição de doenças e fraquezas. Estou dizendo que a amargura, o rancor, a ira não resolvida e outras questões do coração afetam diretamente nosso sistema imunológico. No livro MacAnger e Orelli, Faça da Ira Sua Aliada, Neil Clark Warren relatou que o ressentimento, e próximo dele. Em segundo lugar, a frustração está associado com mais frequência a males que causam desconforto. Warren relacionou exemplos desses males comuns provocados pela ira não resolvida: enxaquecas, problemas de estômago, resfriados, colite e hipertensão. Outros estudos incluíram doenças como alguns tipos de artrite, vários problemas respiratórios, problemas de pele, pescoço, coluna e até câncer. Sei que fatores genéticos e outras questões externas como estilo de vida e dieta precisam ser levados em consideração, mas a Bíblia declarou, muitos séculos atrás, aquilo que estamos descobrindo hoje. Provérbios 3, 5-8, traz rica sabedoria a respeito de como devemos viver. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa passagem traz uma promessa: se vivermos de acordo com o plano de Deus, Ele dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Também aqui Deus trata do cerne da questão. Ele não apenas proporciona saúde ao corpo, mas também provê um futuro saudável ao dar vigor aos ossos. Transtornos alimentares podem ser resultado de ira não resolvida. A pessoa foi profundamente violada e deseja recolher-se e desaparecer. Muitas vezes ainda não encontrou uma forma válida e saudável de expressar sua ira e, portanto, recorre à autopunição. Como se pode imaginar, essa reação à rejeição se transforma em grande tormento. Lutamos contra um inimigo invisível cuja voz parece inescapável. Sei disso por experiência própria, eu vivi essa mentira. Se você luta com esse problema, meu livro You Are Not What You Weigh, Você Não É o que Você Pesa, pode ser de grande ajuda. Se você é mais jovem, talvez não tenha visto os efeitos da ira descontrolada. Se é mais velha, é provável que saiba do que estou falando, uma vez que a ira ataca a base de nosso sistema imunológico. É importante darmos ouvidos às advertências. Eis uma passagem bíblica que traz uma imagem vívida. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25-28. Outra versão diz: como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Muros intransponíveis. Nos tempos bíblicos, era comum construir muros ao redor de cidades para protegê-las. Os muros eram um obstáculo que mantinha do lado de fora animais selvagens e inimigos. Não estamos acostumados a esse conceito, mas as cidades antigas eram cercadas por muralhas intransponíveis, que serviam de advertência para quem estivesse do lado de fora. Só permitiremos que você entre quando soubermos que não representa uma ameaça. Também serviam de barreira de proteção para aqueles que viviam do lado de dentro dos muros. As portas da cidade eram fechadas todas as noites e abertas novamente pela manhã. Os habitantes aprendiam a confiar nos muros e nos guardas junto às portas, que os protegiam de invasores e vandalismo. Em tempos de quarentena, os muros também isolavam os doentes dos outros habitantes. Serviam até como barreira contra o vento, a chuva e as tempestades do deserto. Nesse contexto, imagine uma cidade sem muros que foi conquistada e saqueada. Inimigos e invasores entram e saem quando bem entendem. Durante o dia, a cidade está à mercê de ladrões, bandidos e exércitos inimigos. Não há onde esconder qualquer coisa de valor. À noite, chacais e outros animais selvagens vasculham as ruínas na escuridão e enchem os habitantes de medo. Infecções e doenças se esgueiram pelas sombras. Quem gostaria de viver em um lugar desprotegido, onde não há abrigo algum? Quando não governamos nosso espírito, habitamos um lugar sombrio como esse. Nosso coração deixa de ser um refúgio de segurança e paz, tornando-se, então, uma espécie de cidade invadida e saqueada. Enquanto fugimos de um invasor, somos atacadas por outro.
Preocupamo-nos continuamente com nossa segurança, mas ela é uma realidade impossível. Tudo que havia de real valor foi levado embora, e aqueles que protegiam a cidade foram reduzidos a uma guarda simbólica. O inimigo circula livremente, sem nenhum respeito quanto aos parâmetros interiores e exteriores de nossa vida. A frustração se torna nosso pão diário, e a tristeza e o arrependimento nossa porção. Depois de anos defendendo essa cidade indefensável, muitas de nós vão se esconder em um canto escuro das ruínas. E se, mesmo depois de perceber que morte e vida se encontram no poder da língua, ainda comemos frutos amargos? Saímos da terra do Egito cheias de raiva, amaldiçoando em vez de abençoar. E em vez de encontrar a terra prometida, descobrimos que nosso casamento e outros relacionamentos estão em um deserto de ruínas. Todas as fortalezas nas quais havíamos depositado nossa esperança foram destruídas. Até mesmo o templo de nosso corpo físico está sofrendo a devastação de anos de raiva irrefreada e palavras de ódio. O que nos resta? Como a cidade arruinada poderá ser reconstruída? Depois do arrependimento vem a reconstrução. Você se arrependeu, agora é hora de iniciar o processo de cura. Cura. De acordo com Provérbios 15:4, o falar amável é árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. No lugar da língua enganosa, use palavras que curam. Comece a pronunciar palavras vivificadoras a respeito de suas circunstâncias. Aprenda a palavra de Deus e a devida aplicação a seu casamento, seu trabalho, seus filhos e suas amizades. Comece a abençoar essas áreas de sua vida e recuse-se a amaldiçoá-las. Deixe que a palavra de Deus transforme sua alma e você colherá fisicamente os benefícios. O apóstolo João escreveu ao seu amigo Gaio: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 1:2. O bem-estar de sua alma afeta sua saúde. Não é possível separar as duas coisas. Elas estão intimamente entrelaçadas. Embora as palavras não possam causar dano físico imediato, a Bíblia as compara a uma arma letal. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12:18. Posso quase imaginar um adversário enfurecido atacando e investindo violentamente contra outro. Palavras cheias de cólera e pronunciadas aos brados são acompanhadas de golpes penetrantes e dolorosos. Um deles traspassa o ombro, outro o estômago, outro ainda o antebraço. Primeiro, a vítima fica atordoada, depois horrorizada e por fim prostrada ao chão. Faz um balanço dos ferimentos e vê o sangue manchar toda a parte superior de seu corpo. Sente-se atordoada e fraca e fecha os olhos por um instante. É envolta em uma espessa neblina escura. Então ela ouve outra voz. É mansa e gentil. No lugar da escuridão, uma névoa morna e dourada se espalha ao seu redor. As palavras de cura neutralizam as palavras pronunciadas para ferir. Ela sente um suave calor acalmar a dor fria e ardente. Cada palavra agradável tem efeito restaurador. A pessoa antes prostrada desperta como que de um sonho e descobre-se restaurada. As feridas causadas pelas palavras foram curadas. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 16:24 e 25. Muitas vezes, pode parecer correto expressar abertamente nossas queixas, permitindo, assim, que as emoções ocupem o centro do palco e sejam plenamente extravasadas. Imaginamos que ao articular essas palavras, estamos nos libertando e informando outros, na verdade, porém, estamos ferindo as outras pessoas e a nós mesmas. E sem que pudéssemos nos dar conta, nossos pés saíram do caminho da vida e se desviaram para as veredas da morte. Não há como evitar a ligação entre raiva doentia e qualidade da saúde física. É fundamental deixar que Deus nos remova de qualquer emaranhado ou de qualquer armadilha na qual estejamos presas como resultado de acessos de raiva ou de palavras ofensivas do passado. Não importa quem as pronunciou, não importa se foram atiradas por outros como mísseis contra nós. Temos de levar em conta ainda a força das insidiosas palavras autodestrutivas, que com frequência usamos contra nós mesmas. Alguns exemplos são: ninguém se importa comigo. No fim das contas, serei traída e ficarei sozinha, sou gorda e feia, porque alguém se interessaria por mim. Essas palavras nos ferem e reforçam imagens e reações negativas em nossa vida. Constroem uma fortaleza de dor dentro da qual cada um de nossos pensamentos é processado. Oremos. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Sei que por vezes minhas palavras foram impensadas e prejudiciais não apenas para outras pessoas, mas também para mim mesma. Senhor, que minha língua se torne instrumento de cura.
Que minhas palavras sejam agradáveis como um favo de mel e que tragam cura e restauração para a alma. Dê-me cura profunda, até meus ossos, e saúde e forças no cerne de minha estrutura e de meu sangue. Que qualquer podridão seja substituída por vigor. Que qualquer amargura seja removida de mim. Use-me para ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Permita que eu abençoe aqueles que foram amaldiçoados. Ensine-me a abençoar aqueles que me amaldiçoam. Enquanto guardo minha boca, peço que o Senhor reconstrua os muros de proteção ao redor de minha vida. Eu me alimentarei de sua bondade, pois quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16.